o finalzinho aqui, e aí o Cobor tá aqui, ele vai me explicar. Sempre que a gente fala de taxar as grandes fortunas, vem de imediato, e essa frase não é minha. Se a gente taxar, esses caras vão embora daqui. Tchau. Não tem problema. Eles vão pra onde? O Cobor pode ter dito mais do que eu, mas eles vão porque, pra assim, Noruega, pagar 50% de imposto lá? Aqui eles não pagam nem 5%, vão pagar 50% na Noruega. O Robertinho tá doido pra ir embora, levar as coisas dele pra Não, fora. aí o Cobor pode dar uma aula pra gente. Deixa eu saber pra onde eu vou aqui, né? Então, assim, na verdade é isso. Existe a chance deles saírem, mas se saírem não tem um problema aqui. Mas eles não... Cobor, Não existe essa chance. Se sair alguém com algum tipo de capital, seja ele... Só pode ser, só vai conseguir sair se for capital financeiro. Sim. É capital improdutivo. Se quiser sair daqui, pode sair. É especulação. Acho que tem até uma notícia ali do velho da van dizendo que dessa vez ele vai embora. Vai embora pra onde? Não dá pra carregar na mala, não? Onde ele vai pôr aquela estátua da loja? Não dá pra pôr numa mala, não? Vai pôr lá no Paraguai, lá em Assunção. Onde ele vai pôr aquela que eu acho interessante, aquelas lojas da van que você passa assim, eu nunca vi ninguém, assim, sempre vazio, né? Não sei como que ele ganha dinheiro com aquilo. Mas ele vai embora pra onde? Tem um vídeo no meu canal que eu gravei e eu botei uma lista de países, né? Vai embora, como ele falou, pra Noruega, vai pagar 50%. Todos os países envolvidos pagam mais do que aqui. Né? Pra onde que ele quer ir embora? Entendo. Quer dizer que se tiver essa taxação nas grandes fortunas, não tem uma debandada. Não. A gente consegue segurar... Até porque a taxação que a gente... Eu até fui num debate, numa audiência pública na Alesp, que eles me convidaram, eu fui lá. E a discussão aqui do imposto de soberança é para ser de 8%. A briga aqui é pra gente cobrar 8% de imposto de soberança. O que ainda é muito menor do que em outros países. Infinitamente menor que os outros países. Infinitamente. E parece que é progressivo também, né, Cobor? Tipo, se a pessoa tem uma grande herança e tem uma taxa maior. É tipo igual a transferência de imóvel. Qual que é a lógica de você taxar herança? Né? Taxar patrimônio. É porque o patrimônio ele não é produtivo. Tá? Herança não é produtiva. Eu até brinco, sempre tem. Eu trabalhei muito tempo com fusões e aquisições, com M&A, e a gente, no próprio mercado financeiro, no mercado de capital, a gente diz, quando a gente está fazendo alguma operação, geralmente a maioria das operações vem por sucessão. Sucessão vocês criaram um negócio aqui, estão ficando velhinho, seus filhos, um foi ser médico, outro foi ser advogado, ninguém quer assumir o negócio aqui, não é o sonho deles. Então, a grande maioria dos processos de fusões e aquisições é por falta de sucessão. O cara não tem sucessor, ele decide alienar o negócio e vender e monetizar aquilo. Tá? Quando ele passa o negócio para frente, da primeira para a segunda geração, o negócio já para de crescer. E para a terceira, ele some. Então, tem uma piada no mercado financeiro, que a gente sempre contou no M&A, que é a primeira geração cria, a segunda usufrui e a terceira destrói. Então, a herança, o patrimônio que é gerado sob herança, ele é um capital improdutivo. Ele é só dinheiro acumulado, gerando rentismo para quem recebe aquela herança, e é um capital que não gera nenhum tipo de inovação na economia, porque ele é improdutivo. Então, qual que é a lógica desses países que já avançaram mais de tributar isso aí? Já que esse negócio é improdutivo, me dá aqui 50% que eu vou jogar de volta na economia como forma de investimento público, investimento estatal, infraestrutura, ciência e tecnologia. Financiamento de universidade, né? Financiamento de educação, de universidade, de pesquisa e desenvolvimento, porque é um capital que eu, Estado, vou tirar via tributação sobre herança e vou devolver para a sociedade, para gerar renda, gerar inovação. Então, a lógica da tributação sobre herança, sobre grandes fortunas, é essa. Porque eu estava até no podcast lá do Primo Rico, lá no PrimoCast, e eles perguntaram alguma coisa nesse sentido. Tem uma herança boa, hein, para tributar. É quase aí igual eu até a minha, perguntei para eles, qual que é o investidor que você mais admira, que é mais admirado no mundo? É o Warren Buffett. No livro do Warren Buffett, ele defende isso. Tanto que ele doou toda a fortuna dele, tá com 94 anos, acho, ele doou toda a fortuna dele para a fundação do Bill Gates, do Bill e Melinda Gates. E ele sempre defendeu que ele teria que ser tributado para devolver uma parte para a sociedade. Porque qual que é a lógica? Solta o Elon Musk lá no meio do deserto. Ele vai gerar alguma riqueza? Não vai, porque ele é meio bocó, ele não sabe. Toda a riqueza que ele gerou, quem gerou foi os outros. Né? Você vê agora essa briga dele com o Trump. Tá elucidando de onde vem o dinheiro dele. Né? A SpaceX só existe por causa da NASA, do dinheiro do Quebrou Estado. a NASA para fazer a SpaceX, né? Não, e depois ainda entrou outro milionário na NASA que é para... Então qual que é a lógica?
quem é rico, quem é bilionário, ele tirou essa riqueza da sociedade. Alguém produziu aquela riqueza para ele, que ele acumulou, não só na produção, como na realização. Porque para produzir, teve uma força de trabalho que produziu aquilo para ele, que é a sociedade, e para realizar, quando ele vendeu, também é a sociedade que vai comprar aquilo. Então, por isso que eu brinco, solta o cara no meio do deserto, ele não vai produzir riqueza. Ele só produz riqueza quando ele está inserido numa sociedade. Então, se ele gerou riqueza e acumulou, ele tem que devolver essa riqueza para a sociedade. O que é difícil dessa conversa, Cobor, é que, tipo assim, sei lá, igual minha tia. Ela tem uma casa, essa casa vai se passar pro filho dela, né? Que vai fazer uma diferença absurda na vida dele, porque ele sequer tem casa. E hoje no Brasil, como a maioria das pessoas estão nessa situação, a hora que você tem uma conversa dessa de ter que taxar a herança, a pessoa acha que tá taxando a única casa ali que o pai tá deixando pra avó. Eu acho que tem que ser progressivo, carro, né? Assim, coisa do tipo. Não é de uma casa que a gente tá tratando, porque, desculpa me intrometer, tô aqui admirando a aula do mestre, né? Não é de uma casa que a gente tá tratando, entendeu? Sabe? Porque uma das formas que as classes dominantes, elas fazem para obliterar o debate é montar espantalho, né? Então o espantalho é esse. O socialismo é dividir casa, é colocar 3 pessoas, 3 famílias na mesma casa que a sua. Morando no mesmo lugar. Ou então, taxação de grandes fortunas é você mexer com a herança, mexer com a casa da tia lá que fez. E também tem a questão que envolve a questão dos espantalhos que a burguesia cria, que é a seguinte, que é do combate à inflação. Então, durante muito tempo no Brasil se combateu a inflação, criando recessão, a partir de processos de estabilização monetária, geração de desemprego artificial, etc. Com qual discurso? O primeiro a sofrer com a inflação são os pobres. Você percebeu isso que eles falam isso? É a verdade, os pobres sofrem com a inflação. Só que a burguesia brasileira odeia pobre. A última coisa que eles se preocupam é com os pobres. A questão é que a inflação, ela deteriora o preço dos ativos desse pessoal. Então eles querem combater a inflação por causa dos pobres, né? Então, o Cobori tem um papel que ele cumpre, que é trazer essa discussão de dentro, que ele operou isso a vida inteira dele, né? Para nós aqui, né? De mostrar esses espantalhos e desmontar esses espantalhos, né? Então, acho que essa questão da herança, por exemplo, não é de uma casa que nós estamos falando. A questão do combate à inflação, por exemplo, não é do combate à inflação que nós estamos falando. Ninguém é a favor da inflação. Nós somos contra combater a inflação com recessão, com alta taxa de juros, né? Então, acho que é importante nós termos a possibilidade, e aqui nós estamos tendo hoje, de desmontar um pouco esses espantalhos. Você matou a pau, né? A tia da casa e tal, sabe? Tanto é que se for se tiver uma campanha, um plebiscito, como está tendo agora aí, né? E a burguesia tiver 3 meses para fazer campanha na televisão, é capaz deles ganhar o plebiscito. Provando para as pessoas que não tem que fazer. Exatamente isso. É complicado. Gerar o medo, né? Através desses espantalhos, né? Eles geram medo, né? Sim. Geram medo na tia, que tem a casinha lá. E é esse o nosso papel. Só aqui, que eles não estão preocupados preocupados com a tia que tem a casinha, tá preocupado com o bilionário. Tá preocupado com a fortuna ali, que tá na família dele há 500 anos, Exatamente. 300 anos. Né? Cobori, você falou dessa. É uma estatística que tem, tipo assim, o primeiro constrói, a segunda geração usufrui e a terceira destrói? Sim. É uma estatística? Pô, se a gente for pensar nisso... Pega os homens mais ricos do mundo de 100 anos atrás. Não, sim. É porque eu tava pensando, talvez seja mais interessante ainda, ao invés de você cobrar, sei lá, 50% de taxação, de imposto sobre essa situação, que seja feito semelhante com o que tem na China. Porque se você tem uma grande empresa e depois ela vai ser usufruída e depois destruída, por que o Estado já não entra e assume 50% dela na primeira transição e ajuda a administrar isso? Porque não é interessante você perder uma grande empresa, sabe? Tem um trabalho para você conseguir chegar nisso. Seria melhor, talvez, assim, só porque a hora que ele me falou... melhor o socialismo, né? Confessa pra gente. Não. Conseguimos. Não, olha isso, você não tá ligado, né? Você entende o que eu tô falando, Elias? É muito melhor do que cobrar 50%... É você entrar lá de sócio e manter esse negócio vivo aí. Você vai pegar 50% e vai pro trabalho. O professor José Cobori, ele mostrou para nós aqui um limite do capitalismo. Uhum. Ele mostrou aqui, ó, uma contradição básica, uma das várias contradições que fazem com que o capitalismo seja algo historicamente com prazo de validade. Ele promoveu aqui. Aí você vê com a solução. Não é melhor que na China, que o Estado já não, é o socialismo. Vamos pagar 50%? Porque o socialismo... Só dar os 50%? Eu prefiro ter um sócio. Porque o socialismo... Eu dou 50%. O socialismo, ele não é uma forma histórica moralmente melhor que o capitalismo.
O socialismo é uma forma histórica que entrega a superação desse tipo de impasse que o Zé colocou aqui, entendeu? Então é evidente que o socialismo ele é superior ao capitalismo, inclusive no que serve nessa questão. Né? O trabalho improdutivo não existe no socialismo, até porque não pode ter espaço para o trabalho improdutivo numa sociedade em construção e que tem que fazer o catch-up em relação aos países capitalistas centrais. Né? Então, olha, você viu que dá ordem, Robertinho. Então tá falando que você dá ordem. O Elias falando de mim, mas isso aqui tá aqui claramente aqui no amigo. Mais uma das ideias burras na criação aqui dos grandes conglomerados estatais, que tá aqui no livro do Elias, é basicamente isso que você falou. Eu vou tentar explicar de dentro da ótica do que eu conheço do trabalho do mercado financeiro com fusões e aquisições. Isso está bem também no livro do Iman Misk, né? Que o mercado financeiro é que gera a instabilidade e as crises no capitalismo. Então o que acontece, para vocês entenderem esse ciclo de crises do capitalismo, que está bem nesse livro do Iman Misk, que chama Estabilizando uma Economia Estável. Quando está tudo em situações normais, a gente começa a alavancar as empresas, endividar as empresas, porque tem uma lógica no capital financeiro que você precisa criar valor. O que é criar valor? Criar valor é você gerar um retorno acima do custo de capital. Então existe um custo de capital próprio, que é você colocar o dinheiro seu, do bolso, e aí tem uma conta que a gente faz lá, que é bastante técnica, e fala, ó, o custo do meu capital próprio é 20%. Aí, para eu criar valor, eu teria que ter um custo menor que isso. Como eu consigo ter um custo menor que os 20%? Injetando capital terceiros, que em teoria o capital terceiro é mais barato, por uma série de razões. Estabilidade no fluxo de caixa, benefício fiscal e risco. Né? O credor tem menos risco que o sócio, porque as dívidas são feitas via contrato. Né? Você tem uma garantia de recebimento, obviamente desconsiderada inadimplência. Então, nessa estrutura de capital, vale a pena as empresas se alavancarem, se endividarem. Porque quando ela se endivida, quando você faz a conta de novo, o custo médio ponderado de capital cai. Então, se capital próprio era 20, cai para 15, começam a criar mais valor. Então, as empresas têm um incentivo para se alavancar, para gerar um retorno maior para o acionista, para o capitalista aí no caso. Tá? Só que aí todo mundo começa a fazer isso e a contradição do capitalismo que o Elias falou, da superprodução, de você estar sempre produzindo e tentando cada vez realizar mais, faz com que todo mundo comece a fazer isso para tentar gerar cada vez mais retorno para o capitalista. E aí o que o Iman Misk fala é que tem uma estrutura que ele chama estrutura hedge, que é uma estrutura em situações normais da economia tranquila. Quando todo mundo começa a sair disso aí, passa por uma estrutura que ele chama de estrutura especulativa. Agora todo mundo já está ali no limiar do endividamento, que é a estrutura ótima de capital. Se eu me endividar um pouquinho mais aqui, vou melhorar o retorno do acionista, só que o meu risco financeiro começa a aumentar. Só que todo mundo continua fazendo. Por quê? Porque o capitalismo financeiro tem interesse em alavancar as empresas, porque ele quer botar o capital financeiro para trabalhar, gerar retorno. Precisa disso. E aí todo mundo começa a fazer isso, ele sai dessa estrutura que ele chama de especulativa e passa para uma estrutura Ponzi. Ponzi vem do conceito de pirâmide. Né? Todo mundo conhece, o esquema Ponzi. E aí quando chega no esquema Ponzi, o que acontece? Em algum momento você não vai ter mais como realizar toda essa superprodução, e aí é uma bolha, né? A bicicletinha para de pedalar, você cai. Por quê? Porque aí o fluxo de caixa que é gerado por toda essa estrutura que foi criada para alavancar as empresas, não é mais suficiente para pagar a estrutura financeira da empresa, e aí as empresas começam a quebrar. Aí chega no ponto que você falou, as empresas médias e pequenas ficam numa situação extremamente precária financeiramente, vem o grandão, uma grande corporação, vou comprar sua empresa, você está todo ferrado, vou comprar sua empresa, está todo ferrado, vou comprar sua empresa, está todo ferrado. É o momento que o capitalismo vai lá e concentra. Então, a cada crise, o capital concentra cada vez mais, gera mais concentração de renda e mais desigualdade. Porque aí, a partir de amanhã que eu comprar a empresa de vocês voltam lá para... Obviamente, vocês vão se monetizar, mas vocês voltam para uma situação anterior. E eu, grande corporação, incorporei todos vocês num processo de fusão de aquisições, ganhei mais poder de mercado, agora eu sou cada vez mais fazendo parte do grande capital e detonei a estrutura de concorrência na economia. Eu falo, nenhum empresário gosta de concorrência, só no livro. Nenhum empresário gosta de concorrência. Todo mundo, se pudesse, seria monopolista. Claro. Então isso que está no livro da Elisa, que aí você já passou para o nosso lado, você não sabe ainda. Calma aí. O que está no livro da Elisa é justamente isso. Quem faz isso na China? É o Estado que faz isso. Ele vem como agente salvador, né? Não como um... Ele vem com a grande vantagem é que o sistema financeiro lá é estatal. É equilibrador de situações, né? Não, ele o Estado... o sistema funcionando. O Estado é o seguinte, ele é o produtor.
Porque a base material da economia chinesa, o núcleo dela, vamos dizer assim, não a base material toda, são basicamente o setor público da economia, Sim. que inclui esses 96 grandes conglomerados empresariais estatais, e ao lado disso o sistema financeiro, que também é público, não é privado. Aí, mano, Ou seja, vejo uma diferença. Então existe Caramba, o que ocorre na China, algo que se chama na literatura de repressão financeira, ou seja, é impossível a China entrar numa estrutura de acumulação baseada na especulação. Uhum. Não estou falando que não há especulação, existe especulação imobiliária, de terra, existe isso na China, existem essas contradições na China, né? Mas o fato a superioridade da dinâmica chinesa se encontra no fato da sua estrutura produtiva, o seu núcleo, aquilo que decide, por exemplo, para onde vai os efeitos de encadeamento de cada dólar que se investe na economia, ou cada yuan, ou o que vai definir a natureza dos ciclos de acumulação periódico é o setor público da economia, não é uma decisão privada. Então, no caso da China, por exemplo, o setor privado, o que eu chamo de não público, até porque falar em propriedade privada na China é algo muito complicado, porque, não sei se já falei aqui outra vez, em outro momento, que quando nós falamos em propriedade privada dos meios de produção, nós estamos falando basicamente daquela estrutura que nasce após a Revolução Puritana, que em 1640, na Inglaterra, de lá deu 140 anos até a Revolução Industrial. Então, existe uma série de inovações institucionais capitaneadas pelo Estado que vão gerar, que vão desembocar na lei dos cercamentos, que é a base fundamental da Revolução Industrial, que é a tomada dos meios de produção dos camponeses e da terra pelo setor privado. E aqui nasce, nesse processo de 140 anos, uma tipologia de propriedade privada, né, que ela é sacralizada, inclusive, e ela é totalmente diferente da propriedade privada que emergiu na Ásia antigamente e é atual, que é uma propriedade privada que é controlada, que é uma concessão do Estado. Então, na China, dado o fato da propriedade privada ser uma concessão do Estado e o setor privado da economia chinesa ser dependente do crédito estatal e dos efeitos de cadeamento do setor público, é muito complicado falar em propriedade privada na China hoje. Eu prefiro chamar de setor não público da economia. Então, essa é a vantagem que a China tem. Isso evita crise de superprodução, evita uma série de contradições, e os americanos sabem disso. A Hillary Clinton, por exemplo, já comentei em outro momento, que ela um dia comentou o seguinte: olha, é impossível você concorrer com uma economia centralmente planificada como a chinesa, é impossível. A não ser que nós façamos o mesmo aqui nos Estados Unidos, que é estatizar os meios de produção. Então a vantagem chinesa é basicamente essa. Como é que a China negocia, eu falo assim, sem o sistema bancário lá? Quem que gere todo o fator financeiro ali? Vai tudo para onde? Como assim? Porque aqui a gente sabe que, tipo assim, toda negociação financeira, teoricamente, aqui passa por um banco. O salário de alguém, você passa por um banco. O lucro de alguém vai para dentro de um banco. Onde que vai todo o setor? Tem uma parte financeira no Estado lá que toma conta dos recursos? Não, existe. Dos ganhos, enfim. Não, existe o setor financeiro mediador, né? É o chamado sistema de intermediação financeira, que é o mercado de capitais, que é o sistema bancário. Ambos existem na China, né? Mas são estatais. São estatais. O que é fundamental saber é o seguinte, que uma economia capitalista e socialista são economias monetárias de produção. O que é uma economia monetária de produção? São economias baseadas no crédito. E quem entrega esse crédito para a sociedade são bancos. Uhum. No socialismo é banco público, né? No capitalismo também pode ser banco público, mas essa é uma propriedade intrínseca ao socialismo. Uhum. Mas no capitalismo, no geral, são bancos privados, né? Que faz com que esse papel, apesar da grande presença de bancos públicos no capitalismo. A Alemanha, por exemplo, tem 8 bancos regionais do distrito do BNDES, por exemplo, a Alemanha, né? Então, nós falamos aqui de capitalismo de livre mercado, mas isso nunca existiu, já falamos sobre isso em outros momentos, né? Sim. Mas na China é o setor público da economia. Agora, lá é o banco que tem, lá o banco chinês. Trazendo aqui para o Brasil, seria só a Caixa e o Banco do Brasil. Lá tem... BNDES. Não, o que acontece? Na China tem 144 instituições financeiras, tá? Nossa, é trem pra caramba, velho. 144 instituições financeiras, com princípio ativo, quer dizer, que não é com o mesmo tamanho, mas com o princípio ativo do BNDES, que é o quê? Que é o crédito orientado a longo prazo, que é aquele crédito que financia o quê? Infraestruturas, que tem um período de maturação maior do que no setor produtivo, de bens de mercadorias mesmo, né? Então a China tem 144 instituições que criam moeda
e repassa para o setor produtivo do país, né? E essas instituições trabalham para estar apoiando o crescimento de cada uma, para progredir de etapa para etapa. De forma planificada. Hoje você está nesse ponto aqui, você tem direito a esse crédito aqui, mas a gente vai trabalhar você para que você passe para outro. Existe uma estratégia nacional, por exemplo, a Starlink, por exemplo, Starlink é o nome da empresa? De internet? É o da internet. Do satélite. Não, inteligência artificial, essa aqui. O ChatGPT, o OpenAI. Não, a chinesa, esqueci o nome dela. A DeepSeek. A DeepSeek, ela foi uma das 2.000 startups que o Estado colocou 2 bilhões de dólares nessas 2.000 startups e a DeepSeek é uma delas. Né? E como surgem essas startups? A partir de uma orientação pública do Estado, né? Para que a China construa para que a China continue a desenvolver um ecossistema de inovação tecnológica que a permite superar o bloqueio que os americanos colocaram a partir de 2017. Então, é uma orientação do Estado, ou seja, mesmo o setor não público da economia ou privado, ele surge na China a partir do quê? E se desenvolve a partir das exigências estratégicas do Estado chinês. É uma necessidade, teve demanda e eles vão trabalhar sobre isso. Pode vir. É o Estado que